Para qualquer profissional de TI, é importante a gente entender claramente o conceito de portas, TCP e UDP, tanto quando a gente for configurar um firewall, como quando a gente for ativar um servidor. Porém, é difícil você encontrar documentação clara sobre o que é exatamente essa coisa. Então, como sempre nos nossos vídeos, vamos ver hoje aqui exatamente o que são portas TCP e UDP. Bom, vamos começar com um exemplo da vida real. Vamos pegar um endereço convencional. Então, tem ali, por exemplo, Avenida Paulista, número 1500. A vírgula é o separador, é isso que separa. A gente sabe que acabou o nome da rua e começa o número da casa nessa rua quando a gente tem a vírgula. Em TCP/IP nós não temos isso, nós temos uma outra coisa diferente, é o endereço e a máscara. A gente tem um vídeo especificamente sobre como é que a máscara faz essa separação, a gente vai deixar aqui nas observações abaixo, mas basicamente é isso, a gente converte esses dois números, o endereço e a máscara, em binário, então o endereço está em cima, a máscara está embaixo, e a transição dos uns para os zeros na máscara é que faz o papel da vírgula no endereço TCP/IP. Esse lado aqui em vermelho, nesse caso especificamente, é o endereço, a rua, ou no caso desse computador, a rede onde está esse computador, e o lado direito em amarelo é o número, especificamente dentro dessa rua, dentro dessa rede, que está a casa ou que está esse computador. Muito bem, vamos pensar agora uma rede como essa aqui. Eu tenho aqui o servidor, eu posso estar com o servidor na mesma rede, posso estar com um servidor na internet, não faz diferença. O que acontece se eu, como administrador, quiser instalar nesse servidor aqui dois serviços diferentes, o e-mail e um serviço de web? Então eu quero que essa mesma máquina entregue páginas web, se o usuário quiser uma página web, e gerencie os e-mails, se o usuário quiser acessar os e-mails dele. Agora, como é que essa máquina aqui faz para identificar isso? Ou seja, se esse usuário está aqui, abriu um navegador, ou ele abriu o programa de e-mail dele, o Outlook, por exemplo, como é que o servidor aqui fica sabendo o que essa máquina quer? Bom, a gente pode pensar várias maneiras diferentes de como fazer essa informação. Vamos explicar aqui como é que isso foi definido em TCP. Então, imagina, voltando aqui para o nosso exemplo do mundo real, imagina que eu tenho uma rua, eu tenho essas três casas, se eu tenho o nome da rua e o número, eu consigo identificar para quem é o pacote que eu vou entregar, se eu sou, por exemplo, um entregador. Agora, e se eu tiver um prédio? Como é que faz isso? Não basta eu ter só o nome e o número, eu preciso também ter o número do apartamento daquela pessoa dentro daquele endereço. Então é por isso que você tem num formulário, por exemplo, quando você vai preencher o nome da rua, o número e o complemento. Em TCP/IP também fizeram algo muito parecido. Eu tenho aqui, nesse caso, se eu tenho o endereço e a máscara, eu tenho a rede e o número da máquina dentro dessa rede e, como vocês devem estar imaginando, existe um outro número adicional que é essa tal dessa porta. Basicamente, um pacote TCP/IP, uma informação que a gente manda, é só um monte de bits, um atrás do outro, que chega do outro lado. A minha máquina manda para o servidor. Esses bits têm uns lugarzinhos, como se fosse um formulário, aonde está o endereço, aonde está a informação que eu quero transmitir, o que eu quero requisitar, e tem um campinho ali que é esse número, que é essa tal da porta. Então, existe naquele monte de bits que o desktop manda para o servidor requisitando uma informação, um lugar onde tem um número, e esse número é essa tal dessa porta, e é isso que vai identificar o que o cliente aqui está pedindo naquele servidor, os diversos serviços. Então, vamos pegar um exemplo. Existe um servidor de web muito popular, o Apache. Você pode baixar na internet, você pode procurar, tem muita documentação, e um servidor de e-mail, o tal do SendMail. Vamos supor que eu sou o administrador desse servidor e eu quero então instalar esses dois sistemas dentro desse servidor. Na hora que eu instalo, como administrador, o Apache vai requisitar para o sistema operacional essa conexão em uma porta específica. No caso do web, é a tal da porta 80. Como é que veio essa porta 80? Bom, basicamente, há muito tempo atrás, ficou especificado que, por padrão, web seria esse número 80. Eles podiam ter pego qualquer outro número. Eles simplesmente escolheram o 80. O SendMail, por exemplo, porta 25. Então, novamente, foi uma escolha que foi feita totalmente arbitrária, podia ser qualquer outro número, mas ficou assim e vai ser assim até o fim do tempo. Então, vamos pegar aqui o exemplo do administrador que está instalando o servidor Apache. Na hora que o Apache não só instala, mas a qualquer momento que eu reinicio esse servidor, quando o Apache inicia, ele requisita para o sistema operacional e fala: sistema operacional,
eu estou aqui, e se você receber alguma requisição nessa porta 80, ela é minha, manda para mim. E é isso que o sistema operacional faz. Uma das funções do sistema operacional é pegar todas as informações que chegam via porta de rede, via comunicação, analisar e descobrir para quem que ele vai distribuir. E como é que ele sabe para quem que ele vai distribuir? Exatamente, na hora que esses softwares entram, esses servidores entram, eles requisitam para o sistema operacional. Aqui a gente tem uma lista de alguns protocolos, de umas portas TCP e UDP que são padrões. Então eu vou deixar esse link nas observações para quem quiser mais detalhes, mas você entra lá, você vai ver diversos números, novamente, que foram puramente por razões históricas, às vezes era porque é o que estava disponível na época, que as pessoas naquele passado escolheram e ficam até hoje como definido o endereço para aqueles específicos serviços. Então, por exemplo, quando você abre o seu navegador, não importa se é o Internet Explorer, se é o Chrome, se é o Firefox, e escreve lá www.simplificandoti.tech, que é o nosso site, o que vai acontecer? Primeira coisa, o teu navegador vai para o servidor de DNS perguntar qual é o endereço IP. A gente tem um vídeo que explica o que é servidor de DNS, se você não sabe, mas ele basicamente isso é um servidor na internet que diz daquele nome qual é o IP. Então ele vai lá e responde que o IP desse site aqui é 200.78.20.14. Beleza. Aí o teu navegador vai fazer o quê? Vai mandar um pacote, um monte de bits para aquele endereço IP com uma certa requisição e vai indicar que a porta é 80. Quando o sistema operacional daquela máquina, seja Windows, seja Linux, seja o que for, receber aquela requisição, vai falar, opa, legal, tem o número 80 aqui, quer dizer que é a porta 80, eu tenho algum serviço que disse que é da porta 80, ah, que legal, tenho aqui, é esse aqui. E ele vai e joga, e aí aquele serviço, por exemplo, o Apache, é que vai processar efetivamente aquela requisição. Agora, eu como administrador não preciso ficar preso a essa regra da porta 80. Como administrador, eu posso mudar. Por default, por padrão, o Apache vai se instalar na porta 80 porque é a porta que todo mundo imagina que seja o servidor web. Mas eu posso, como administrador, mudar, por exemplo, a porta 25. Aí você vai falar, peraí, mas a porta 25 não é a porta de e-mail? É, mas eu sou administrador, eu sou do dono dessa máquina e eu faço o que eu quiser. Se eu quiser fazer isso, o problema é meu. O que vai acontecer é que se amanhã eu quiser instalar um servidor de e-mail nessa máquina, eu não vou poder usar a porta 25, porque já está o Apache lá. Ou então eu vou ter que primeiro tirar o Apache dessa porta, eu vou ter que desinstalar o Apache, ou entrar no arquivo de configuração do Apache e mudar para ele operar em outra porta, para depois eu conseguir instalar o servidor de e-mail nessa porta. Agora, como é que alguém acessaria esse servidor configurado dessa maneira? Essa pessoa tem que colocar, depois do nome do site, 2 pontos e o número da porta. Na verdade, quando você escreve www. alguma coisa e não coloca 2 pontos, o teu navegador sabe que é a porta 80. Então ele fala, ok, se o usuário não está falando nada, eu vou acessar esse servidor nessa tal da porta 80 que eu sei que é padrão. Quando você põe 2 pontos e algum número, ele sabe que a partir daí é para usar aquele número. Então nesse caso aqui, o que o meu navegador vai fazer? Primeiro ir no servidor de DNS, descobrir qual é o IP e depois mandar para esse IP aqui e vai indicar no campinho porta, que não é mais a porta 80, que é a porta 25 e se o servidor de Apache nesse servidor estiver rodando na porta 25, a informação vai chegar e a comunicação vai acontecer direitinho. Outro ponto, a tradução da palavra inglesa port é porta? Mais ou menos, não é a coisa mais comum. Não é muito correto traduzir port por porta, mas normalmente em inglês a tradução de porta é door. Port é mais relacionado com porto, mas também pode ser traduzido por porta. Então, só estou querendo deixar uma aulinha de inglês aqui, mas para vocês não fixarem nessa coisa de que port em inglês quer dizer porta. A palavra certa para traduzir porta em inglês é door, ok? Bom, continuando aqui. E se eu quiser instalar, por exemplo, 2 softwares diferentes de web? Vamos supor, eu tenho o meu servidor de Apache, que usa a porta 80, e existe um outro servidor de web, que é um tal do Tomcat, que ele também usa por padrão, adivinha só, a porta 80, porque é onde ficam todas as requisições de web. Então vamos supor que eu instalei o meu servidor de páginas web, o Apache 80, está ali instalado, e aí amanhã eu vou instalar nesse servidor um serviço de CRM, de controle de clientes. Então, isso aqui é um servidor de uma empresa, eu tenho ali a página web da empresa rodando no Apache, e aí me pedem, como eu sou administrador, me pedem para eu instalar um software que faz controle de clientes. E, apesar de eu não saber, esse software
traz junto esse Tomcat. Isso é bastante comum. O software que você vai instalar, ele acaba instalando algumas coisas em paralelo. Por quê? Por exemplo, porque as pessoas que vão cadastrar os usuários acessam ele via a página web também. É muito fácil, né? Eu não preciso instalar um software nos clientes. Ele simplesmente acessa com o navegador dele e aparece os formulários ali para ele cadastrar os clientes. Bacana. Só que aí vou ter um conflito. O que vai acontecer? Vamos supor que eu primeiro instalei o Apache. Quando eu instalar o Tomcat, vai dar uma mensagem de erro, porque o Tomcat vai falar para o sistema operacional, me dá acesso à porta 80, e o sistema operacional vai falar, não, já tem alguém usando. Então, quando eu, como administrador, for instalar esse software, vamos supor que eu não sabia que ele instalava o Tomcat junto, eu vou ter uma mensagem de erro. Opa, mensagem de erro aqui, já está sendo usada a porta 80. Então, eu tenho algumas alternativas. Eu posso, por exemplo, sugerir para esse software de instalação instalar o Tomcat numa porta diferente. Por exemplo, isso é algo muito comum, porque é mais fácil de lembrar, porta 8080. Então, não tem ninguém usando essa porta, eu vou conseguir instalar. Só que como é que os meus usuários que vão cadastrar os clientes vão acessar? Vão ter que digitar o endereço do servidor, por exemplo, 200.78.20.14, 2.8080. E aí ele vai acessar o formulário de cadastro de clientes. E se eu quiser instalar, por exemplo, mais um, o Windows, por exemplo, a Microsoft tem o IIS, que é o software de web dela. Também, adivinha qual é a porta que ele tem que instalar? Porta 80. Eu simplesmente, como administrador, posso ir instalando esses diversos serviços de web em portas diferentes, desde que eu anote isso bonitinho, não me confunde nem os meus usuários se confundam, isso vai acontecer tranquilamente. Agora, por que todo mundo não instala dentro de um só? Por exemplo, todo mundo usa o Apache. Bom, existe uma concorrência, existem serviços, cada um desses servidores tem vantagens e características diferentes. Tem pessoas que gostam, sabem criar programas, criar sistemas em cima de Apache, outras que aprenderam em cima do Tomcat. Então, existem essas brigas e é por isso. Eu poderia, sim, instalar todo mundo em cima de um servidor web só. Inclusive, isso a gente vai ver em detalhes num vídeo próximo, quando a gente faz hospedagem de sites. Quando a gente vai falar sobre as diversas opções para você hospedar sites, eu posso fazer isso de várias maneiras. Ou ter vários servidores diferentes, o que não é uma boa ideia, ou ter um único servidor servindo a vários sites diferentes. Mas aí, nesse caso, esse servidor vai estar ocupando sempre a mesma porta, por exemplo, a porta 80. Como é que o Apache vai saber, então, que são diversos sites diferentes? Como é que o Apache vai saber que página web entregar? A gente vai ver isso num vídeo próximo. Se você ainda não assinou o nosso canal, clique aqui no nosso símbolo para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. Aqui você tem mais 2 sugestões para você assistir e até a próxima!